funcionando. Glória a Deus. Amém. Vamos logo para a palavra de Deus. Neemias capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 4, dando sequência ao que começamos semana passada. Estamos falando sobre reconstrução, né? É a mensagem talvez principal do livro de Neemias, é reconstrução. O que também não nos impede de falar de construção, né? Como construir, como edificar, né? E Neemias capítulo 1, versículo 4 em diante, eu vou ler rapidamente, porque tem alguns versículos que eu quero ler, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra depois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O capítulo 2 começa assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes tivera triste diante dele. E o capítulo 1, versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Recalias, e sucedeu no mês de Quisleu, ou Kislev, é a mesma coisa, no ano 20º, estando eu em Suzã. Então, e sucedeu no mês de Quisleu, que é o nosso novembro, dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Então, para nós começarmos o nosso raciocínio hoje, eu quero te dar rapidamente uma rápida noção desses meses que Neemias cita no seu texto. Ele fala do mês de Quisleu ou Kislev, que equivale ao nosso novembro, dezembro, e ele fala do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, que equivale ao nosso março, abril, né? Esse ano, a Páscoa, por exemplo, vai cair, se não me falha a memória, acho que dia 5, depois confere aí para mim, no Google, se não me fala dia 5 por aí, de abril, algo assim, que é o mês de Nissan. Então, o primeiro mês do calendário judaico cai no nosso março, abril. Então, Nissan é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o nono mês é o mês de Quisleu ou Kislev. Então, ele começa a história dele falando do mês de Quisleu, o nono mês do calendário judaico, equivale ao nosso novembro, dezembro, e ele fala do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário. Então, entre um e o outro, nós temos 1, 2, 3,
4, 5 meses. Então, ele começa a contar uma experiência aqui, e 5 meses depois ele retoma a história, ele retoma a experiência. Por que é importante entender isso? Porque a gente lê as histórias bíblicas e dá a impressão que tudo aconteceu imediatamente um dia após o outro. A forma como os textos estão escritos, como a história está desenhada. A Bíblia é um livro, quando é livro, né, tem aqui, talvez, não sei quem tem livro aí, uma Bíblia em livro? Me empresta aqui, por favor. Você imagina, Deus precisava, aqui ainda tem dicionário, comentário, tem um monte de coisa para ela chegar a essa grossura aqui, não é? Mas você imagina que Deus precisava colocar tudo que a raça humana precisaria saber a respeito dele num livro desta grossura, para que todas as gerações dos seres humanos pudessem, de alguma forma, ter acesso aos pensamentos de Deus. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as ocultas são para Deus. Então, as que estão reveladas, que estão dentro da Bíblia, que estão reveladas, são textos que você lê e compreende, essas coisas são para nós e para os nossos filhos. Não adianta ficar perdendo tempo com quem foi a esposa de Caim, não sei o quê, onde Caim morou, e aquelas perguntas sem sentido, que as pessoas ficam fazendo e debatendo a vida inteira, coisas que não foram reveladas. Se não foram reveladas, então não são para nós e os nossos filhos. As reveladas, sim, são para nós e para os nossos filhos. Mas Deus teria que pegar todo esse conteúdo revelado e colocar num livro. Isso tinha que ser sucinto, objetivo, tinha que ser um texto literariamente bonito, que teria uma série de instâncias literárias, tudo isso dentro de um único livro que passaria por todas as gerações. Quando nós lemos o texto bíblico, dá a impressão que as coisas aconteceram todas sequencialmente. Nem sempre o texto faz o que Neemias está fazendo aqui. Olha, começou aqui, agora está acontecendo aqui, agora aqui, ele vai dando os meses do ano para a gente poder ter uma noção. Ok, onde que eu quero chegar? Sobre o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre a forma preferida de Deus responder. Por que nós desanimamos quando nós buscamos a Deus? Porque nós não entendemos a forma preferida de Deus responder. Deus tem uma forma preferida de responder. Deus responde de muitas formas. Deus é muito eclético. Deus é Deus, ele faz o que bem entende, o que dá vontade, ninguém pode cobrar. Mas há uma forma claramente delineada na Bíblia, que é a forma preferida de Deus responder. E se eu não sei qual é esta forma, o que acontece? Eu vou começar a orar a Deus, buscar a Deus, por alguma razão ou por algo, e vai chegar o momento em que Deus vai começar a responder e eu não vou perceber. Então, entre Quisleu e Nissan tem 5 meses de oração. Olha o que ele diz no versículo 11, ele diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Que homem é esse? Ele está falando do rei. Dá graça, Senhor, perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. E um pouco mais acima, ele diz claramente que ele orava dia e noite. Quantas vezes, responde no seu coração, quantas vezes você esteve diante de um certo desafio e você começou a levantar um clamor a Deus e você no meio do caminho desistiu, parou, desanimou, perdeu as forças, até esqueceu do problema, parou de orar, parou de clamar. E aí aquilo cai no esquecimento. Às vezes já aconteceu até, com alguns de nós aqui, de você orar, Deus responder e você sequer saber que Deus respondeu, que Deus interveio naquela área que você clamou, que você precisava. Dá uma olhadinha na situação de Neemias. Tudo começa, a semana passada eu falei sobre um ministério que começa de uma forma tão despretensiosa, que nem sempre Deus começa as coisas soltando fogos, plumas e paetês,
anjos com espadas de fogo, fenômenos sobrenaturais. Nem sempre é assim, nós precisamos entender isso. Eu não acho errado que tenhamos, que formemos uma expectativa. O fato de Deus ser grandioso, o fato dele ser todo-poderoso, o fato dele ser onipotente, onipresente, onisciente, cria em nós sim uma expectativa de sobrenatural, é verdade. É verdade. A questão é que Deus é tão grandioso. Aqui é o outro lado da moeda. Ele é tão grandioso que ele é inclusive capaz de fazer coisas extraordinárias sem precisar fazer barulho. Ele é capaz de responder os meus anseios, os seus anseios, de realizar coisas estrondosas sem que sequer aconteça um único barulho. Aconteceu algo na construção do templo de Jerusalém, quando Salomão foi construir o templo pela primeira vez, que foi reconstruído depois mais 2 vezes. E quando Deus deu a ordem para construir o templo, Deus disse algo para Salomão, que repassou para os seus funcionários, dizendo o seguinte: eu não quero barulho no local da construção. Olha que loucura. Era um templo que ia ser construído de pedra maciça. Os blocos de pedra do tamanho desse púlpito aqui. Blocos de pedra que tinham que ser cortadas na pedreira, tinham que ser limadas, preparadas para encaixe perfeito, que até hoje os estudiosos, os arqueólogos ficam impressionados, eles conseguem até hoje saber como que aquilo era possível. Desde as pedras das pirâmides, as pedras do templo e de qualquer outra, as muralhas das cidades, eles cortavam pedras com uma precisão tão grande que não é possível enfiar uma folha de papel entre elas. Como que faziam isso com coisas rústicas? É um mistério. Mas o meu ponto é o seguinte: como é que você faz tudo isso sem produzir barulho no local da construção onde o templo ia ser montado? Há uma série de explicações para isso, mas eu sempre olho pelo lado mais simples. Eu sempre olho para essas coisas bíblicas pelo ângulo mais simples possível. Deus estava simplesmente revelando parte da sua natureza, parte do seu caráter. Você não precisa fazer barulho para fazer certas coisas. Você não precisa sair falando para os outros que você está fazendo certa coisa. Você não precisa sair contando para todo mundo dos seus planos. Você não precisa espalhar aos ventos aquilo que você está fazendo, ou quer fazer, ou está pedindo, ou orando a Deus. Não precisa. Nós temos que aprender com Deus, que sendo todo-poderoso, ainda assim sabe trabalhar em silêncio. Aquela velha história que a gente cresceu ouvindo das igrejas, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Sim ou não? Diga comigo, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Muito bem, mas saber disso intelectualmente é muito fácil. O problema é saber disso empiricamente. É saber disso interiormente. É saber disso na prática. Por que bate um desespero quando nós estamos orando, pedindo algo a Deus, e a gente não ouve nenhum sonido, nenhum barulho, nenhum movimento, nada, nenhum rebuliço? Seria tão bom se toda vez que orássemos acontecesse o que aconteceu com Daniel no capítulo 9, sim ou não? Apareceu um anjo. Apesar que o anjo só apareceu 21 dias depois, né? 21 dias já é o suficiente para muita gente desistir do que está clamando, do que está pedindo, do que está orando. Muita gente desiste antes. Mas Daniel insistiu por 21 dias. E no 21º dia apareceu o anjo lá todo esbaforido, falando: não, do primeiro dia que você se aplicou à oração, no primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado. Ele disse: eu te fui enviado.
mas teve resistência. O príncipe da Pérsia se interpôs no meu caminho. Houve resistência, mas eu fui enviado no primeiro dia. No texto de Neemias, nós não temos, em nenhum momento da história de Neemias, do começo ao fim do livro, nós não temos uma só situação que você possa apontar o dedo e dizer, olha só como isso aqui foi altamente sobrenatural. Sabe o que é um livro? Aliás, Neemias e Esdras, que estão próximos de Esther, né? Esther está um pouco antes, um pouco depois. O livro de Esther, de Esdras e de Neemias, eles têm uma característica muito similar. Livros que contam uma história normal, com acontecimentos que envolvem decisões políticas, decisões religiosas, mas zero sobrenatural, visível e aparente. Você sabia que durante muito tempo o livro de Esther foi questionado por muitos estudiosos? Por que o livro de Esther estaria na Bíblia? Se o livro de Esther não aparece o nome de Deus uma única vez da abertura até o final do livro? Você sabia que o livro de Esther não tem o nome de Deus lá uma única vez sequer? E eles sempre questionaram, por que esse livro está na Bíblia? Porque o cânon judaico entendeu que aquele livro é um livro canônico que tem uma história, a história é sobrenatural. A questão é como se desenvolveu essa história sobrenatural. A história sobrenatural se desenvolveu de forma natural. Então eu extraio do que eu acabei de ler aqui hoje, a forma preferida de Deus responder, que nós encontramos no livro de Neemias, nós encontramos no livro de Esdras, encontramos no livro de Esther, que é Deus respondendo através de alinhamentos. Qual é a forma preferida? Se algum dia alguém te responder, qual é a forma preferida de Deus responder? A forma preferida de Deus responder chama-se alinhamento. Em 90% dos casos bíblicos, Deus não responde com anjos, Deus não responde com trovões, Deus não responde com relâmpagos, Deus responde alinhando coisas. A cena do Monte Sinai é rara, é praticamente que única. A cena do Mar Vermelho é única. Deus faz coisas impressionantes e extraordinárias quando não há outro caminho. Se Deus não abrisse o Mar Vermelho, Israel seria massacrado na beira do mar. Não tinha para onde correr. Voltar não dava, que o exército vinha lá. Para a direita e para a esquerda eram montanhas, não tinham como escapar. E do outro lado o Mar Vermelho. Agora escute bem isso, gente. Isso me atingiu profundamente. Nós temos a mania de desperdiçar recursos. Nós, sendo imperfeitos e não sendo onipotentes. Deus, sendo onipotente e perfeito, ele nunca desperdiça recurso. Na maioria das vezes que Deus fez milagres extraordinários na Bíblia, talvez eu vou te assustar com o que eu vou te dizer. Ele fez sempre o milagre mais fácil de fazer, mesmo sendo estrondoso. No caso do Mar Vermelho, ele tinha duas opções. Na verdade, três opções. Deixar o povo morrer, deixar o exército egípcio matar, destruir o povo. Estava fora de cogitação, porque ele ia falhar na sua palavra. Aí ele tinha mais duas outras opções. A primeira opção era desbastar aquelas montanhas todas. Ele tem poder para isso, sim ou não? Deus tinha poder para abrir um caminho no meio daquelas montanhas, sim ou não? Sim. A outra opção era abrir o Mar Vermelho. Qual que daria menos trabalho? Abrir o Mar Vermelho.
considerando que se ele usasse as montanhas, o caminho ia ficar muito mais longo. Então o que Deus faz? Ele faz aquilo que no momento, naquela disposição, era o mais simples de fazer. Por que Deus é assim, pastor Jefferson? Por uma razão muito simples. Deus não tem a síndrome do orgulho, da prepotência ou da altivez. Deus não precisa se mostrar. Deus não tem a necessidade de dar show. Ele não tem essa necessidade. Isso é algo que muitas vezes está no ser humano, caído, pós-pecado de Adão, a mania que nós temos de querer sempre demonstrar, às vezes, algo que a gente nem é, nem tem e nem consegue fazer, mas a gente tem essa necessidade egoística de ser alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Deus não tem nada disso. Deus é sarado. Deus é sadio. Para Deus não desperdiça poder só porque ele tem sobrando. Deus não desperdiça recurso só porque ele tem sobrando. Porque o que me interessa tudo isso que o pregador está dizendo nesta manhã? Há algo muito importante que este raciocínio pode nos ajudar, que é não deixar passar um bom momento no qual Deus está agindo e operando, que eu corro o risco de não perceber, porque eu gero em mim mesmo uma expectativa que nem a própria Bíblia mandou eu gerar. O que interessa para mim é a resposta de Deus. Como ele vai responder não importa. Você sabia que um dos dons mais fantásticos da Bíblia é o dom de discernimento? É a capacidade de perceber as coisas, discernir as coisas, as intenções dos corações. O dom de discernimento, a capacidade de estar antenado, não é nem de ouvir a voz de Deus, que aí é o profético, é a capacidade de discernir, de desvendar o que pode estar acontecendo ao meu redor. E esse dom, ele vem basicamente por duas vias. Via número 1 é uma dádiva de Deus. Deus dá o dom de discernimento para alguém. O Espírito Santo faz isso. Mas tem a via número 2. E a via número 2 é a base, é o fundamento do discernimento, que é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Como que se conhece a Deus, senão pela palavra de Deus? O que Deus fez ao longo da história, que está registrado neste livro, que nós acabamos de ver, um livro desta grossura, com tudo que Deus precisa falar com a raça humana. Ele deixou ali todos os rastros para que nós pudéssemos olhar, ler e entender como que ele pensa em relação a determinada situação, como que Deus pensa. Então você imagina, às vezes nós paramos de orar, nós cansamos de orar, nós desistimos das coisas. Só porque eu estou orando um período X e não houve uma resposta clara. Isso que a crentaiada de hoje vive atrás de profetas. A procura de profetas. Porque não entende esse pequeno detalhe que eu estou te falando. Não entende. E muita gente é confusa e confundida porque sai catando profeta por aí e profetas verdadeiros não têm uma tag na testa, escrito lá, profeta verdadeiro. Não tem. Então as pessoas saem catando profeta por aí afora, porque estão precisando de uma resposta, ou isso, ou aquilo e tal. E às vezes quando vem uma resposta errada ou do profeta errado. Pelo fato de que nós não conseguimos esperar. Esperar. A perseverança, a persistência e a perseverança, são basicamente a mesma coisa, elas são os seus superpoderes. Sabe os heróis dos filmes, o Superman, o Batman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o fulano de tal, o ciclano, não sei o quê, o Shazam,
super-heróis. Super-heróis com superpoderes. Quais são os superpoderes do super-homem? Ele voa. Ele tem uma força descomunal. Ele levanta um carro, um ônibus. Uau! Ele mira laser nos olhos. Uau, ok. Quais são os superpoderes do crente? Perseverança e persistência. Tem uma frase por aí que se repete, não sei quem é o autor, de domínio público, que diz: a perseverança tem o poder de fazer os problemas desaparecerem. Porque quando você consegue desenvolver a capacidade de esperar em Deus, realmente, não é de se dispersar em Deus, é realmente esperar em Deus, sem perder o foco, sem desanimar, sem perder o impacto, a convicção. Agora você imagina, o cara está orando todo santo dia, todo dia e noite, ele diz. No versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, vírgula, de dia e de noite. Então eu já sei que Neemias orava pelo menos 2 vezes por dia. E ele orou por quanto tempo? Dia e noite, diante de uma situação tão grave, tão crítica, que chegou até ele. Quanto tempo ele orou? 5 meses. Ok, 5 meses depois, na minha mentalidade humana, 5 meses depois, poxa, ora, se Deus faz com um, por que ele não faz com o outro? Não apareceu um anjo lá para Daniel 21 dias depois? E a situação de Daniel parecia muito menos grave, ou não? Parecia menos grave. Mas 21 dias depois apareceu lá um anjo para Daniel e foi lá e sentou com Daniel, bateu papo com ele por horas. Por que Deus não faz o mesmo com todo mundo? Ele tem as razões dele, porque ele não faz a mesma coisa sempre com todo mundo. Mas isso importa? Não. Isso não importa. O que importa é que eu tenha o discernimento para reconhecer quando Deus está alinhando coisas. Ouça as minhas próximas palavras. Discernir o momento em que Deus está alinhando coisas pode salvar a sua vida ou o seu futuro. Porque se você não tiver a capacidade de observar que Deus está trabalhando, há sinais de que Deus está trabalhando, sinais. Ah, mas ele não falou nada, eu não ouvi nenhum estrondo, o monte não fumegou, a sarça não pegou fogo. Se aquela sarça de Moisés não tivesse pegado fogo, mas tivesse acontecido tudo o que aconteceu em seguida, faria diferença aquela sarça não ter pegado fogo? Se em seguida Deus fizesse tudo o que precisou fazer para libertar o seu povo? Ou seja, olha como que a coisa se inverte. Portanto, Esther, Esdras e Neemias, os 3 livros que eu citei, Esther, Esdras e Neemias, são os livros mais normais, mais naturais da Bíblia, onde há apenas história de coisas que aconteceram todas por decisão política, pelo poder do rei, baseado em preceitos religiosos, decisões sociais, e aquilo, o livro vai contando as histórias naturais. E no final de cada livro, o que nós temos? Dos 3 livros, nós temos conclusões sobrenaturais e gloriosas de uma tremenda intervenção de Deus, com grande livramento para o seu povo. Você sabia
que agora, neste exato momento, enquanto nós estamos sentados aqui, nós somos os moicanos, né, os últimos moicanos. No verão, é assim. Mas nós estamos aqui. Você sabia que enquanto nós estamos aqui, eu aqui falando e você sentado nesta cadeira, Deus está te dando um livramento em algum lugar que você só vai descobrir daqui a 5 meses? Que só vai fazer sentido para você daqui a alguns meses? Que Deus trabalhou, que não dormita o guarda de Israel? Diga comigo, alinhamento. Aí, Neemias, 5 meses, tranquilo, aquele silêncio, orando, seguindo a vida dele. Ele era copeiro do rei. Ou você acha que durante esses 5 meses ele viu o rei? Ele continuou trabalhando, só que ele está orando. Ele está orando esse tempo todo, ele está falando, Senhor, faze hoje prosperar o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. 5 meses. E a vida segue, tudo normal, tudo normal, tudo normal, tudo normal. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A rotina era a mesma. Mas diga comigo, mas Deus estava trabalhando. 5 meses depois, Neemias levanta da sua cama, um dia normal como qualquer um outro, lava o seu rosto, faz o seu de jejum, veste a sua roupa de copeiro, vai para a sala do trono. Mas naquele dia algo aconteceu que revelava o alinhamento de Deus. Aquele dia algo aconteceu. E ele começa dizendo, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, o mesmo ano, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, 5 meses depois, meu Deus, que dia será o seu 5º mês? Eu não sei, eu sei de uma coisa, está chegando. Está chegando o dia em que você vai acordar e algo vai acontecer. Um cliente vai te dizer algo, a Câmara vai fazer algo, o governo vai promulgar algo, alguma coisa vai acontecer. E você vai se dar conta, meu Deus, uau, olha o que está acontecendo. Eu tomo aqui o 5º mês como uma data simbólica profética. Né? O seu 5º mês pode ser o 6º, pode ser o 7º, pode ser um ano, mas será o seu 5º mês, será esse desenho profético que eu estou apresentando nesta noite. Deus estava trabalhando em silêncio. Neemias não via, não enxergava, mas ele não parou de orar um só dia, de dia e de noite. Ele continuou orando, clamando a Deus, Senhor, por favor, Senhor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu falei aqui, acho que foi na mensagem passada, eu falei, a sua convicção de que Deus está ouvindo a sua oração, qual é? É a certeza ou a convicção do quanto Ele te ama. A estratégia do diabo é colocar dúvida no nosso coração do amor de Deus. E é uma estratégia simples, mas funciona há 6.000 anos. Funciona, a mesma estratégia funciona há 6.000 anos. Se eu tiver qualquer dúvida de que Deus se preocupa comigo, de que Deus me ama, que Deus está interessado nas coisas que se importam para mim, se eu tiver qualquer dúvida, para que eu vou orar? Para quê? É perda de tempo orar, vou ficar orando ali, falando ao vento, para quem? Se Deus não se importa. Mas se o meu coração estiver imbuído de uma certeza, de uma convicção, de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, não, eu jamais entenderei Deus completamente. Você está em paz com isso?
Tem mais alguém aqui em paz com isso? De que você não vai entender Deus completamente? Sim ou não? Sim, se você entender Ele completamente, então Ele não é digno nem de ser adorado por você. O dia que você entender Deus 100%, esquece, procura outro Deus. Esse não serve mais. Para que Ele continue sendo o seu Deus e o meu Deus, nós nunca o entenderemos 100%. Ele sempre estará além da nossa compreensão. Ele sempre será maior. Sempre. Então eu estou resolvido com isso. Porém, eu também preciso estar resolvido com algo. Mesmo que eu não o entenda 100%. Isso vai ser para sempre. Os anjos não entendem Deus 100%. Sabia disso? Os anjos não o entendem 100%. Os anjos o obedecem, os anjos o adoram, os anjos o servem, mas os anjos não o entendem 100%. Ele é grande demais para ser entendido 100%. Quem é maior, Deus ou o Oceano Pacífico? Deus, né? Sabe o que Jacques Cousteau disse certa vez? Que ninguém jamais conhecerá 100% o Oceano Pacífico. Ele não está falando nem do Atlântico, do Índico, dos oceanos. Ele disse, ninguém jamais, nenhuma expedição, ninguém jamais conhecerá 100% o Oceano Pacífico. E Deus é maior do que o Oceano Pacífico? Ok, estamos settled, estamos resolvidos com isso, mas eu também preciso estar resolvido com outra coisa. Eu não posso ter dúvida do amor de Deus. Eu não posso. Se eu permitir esta dúvida no meu peito, no meu coração, se eu permitir que ela pelo menos chegue na porta, eu estou dando ao diabo uma arma que ele vem usando há 6.000 anos contra a raça humana. A minha convicção, o que foi que manteve Neemias orando insistentemente por 5 meses, 2 vezes ao dia, Zé Carlos? O que foi, irmão Ronaldo? Na sabedoria de vocês, como é que um homem, o que é que mantém um homem 5 meses orando pela mesma coisa 2 vezes por dia? Orando a um Deus que foi inclusive Deus que tinha permitido eles estarem naquela situação. Porque ele cita no texto, ele fala dizendo, eu estou sabendo que o Senhor disse a Moisés. O Senhor disse, verso 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei. O argumento do diabo qual é? Na mente das pessoas. Deus não se preocupa com você. Olha a situação que você está, olha como é que está o mundo. Se Deus, aquela famosa a conjectura humana, se Deus existe, por que tantas crianças sofrem? Se Deus existe, por que tem tanta fome no mundo? Ou seja, nós criamos os problemas, depois a gente usa esses problemas como discurso da não existência de Deus. Problemas que nós mesmos criamos. Agora há uma onda de criminalidade nas cidades e estados democratas. Filadélfia está entregue às moscas. Chicago, o nível de violência em Chicago suplanta o Rio de Janeiro. Los Angeles está tomada de drogados, de homeless. É uma coisa impressionante. Eu estive lá, eu vi com os meus olhos. É inacreditável. Você não está nos Estados Unidos da América. Todas as cidades democratas e cidades e estados democratas estão um lixo, dominados pela criminalidade e drogas. E agora, há pouco tempo atrás, eu ouvindo alguém
alguém falar na televisão dizendo: eu não entendo, as pessoas falam de Deus, amor de Deus e tal. Se Deus realmente estivesse preocupado conosco, as nossas cidades não estariam desse jeito. Olha como que o diabo é descarado. Olha o descaramento. Nós mesmos criamos os problemas, como disse a filha do Billy Graham um tempo atrás, quando foi questionada. Disse: onde é que está Deus quando esses massacres acontecem nas escolas? Ele respondeu: ele está no mesmo lugar em que sempre esteve. Fomos nós que expulsamos ele das escolas. Nós expulsamos Deus das escolas. E agora a gente pergunta onde ele está quando os massacres acontecem. Ele continuou no mesmo lugar que sempre esteve, assentado sobre o trono de glória, porque ele é imutável. Você pode dizer amém, Jesus? Oh, Deus. E eu quero te dar isso aqui rapidamente e terminar. A forma preferida de Deus responder é através de alinhamentos. Alinhamentos. Ao invés de você ficar procurando o anjo, ao invés de você ficar ligando para os profetas para ver se tem uma resposta, fica de olho nos alinhamentos. Quando você começar a orar por algo, clamar por algo, abra os olhos para o alinhamento. Gente, nós somos tão difíceis. Não sei vocês, eu sei que eu sou. Eu sou muito difícil de lidar. Eu tenho que ficar me vigiando o tempo todo. O tempo todo. Atento, olhando, vigiando, Senhor, e agora? O que o Senhor deseja? Sempre de olho. Porque de repente pode estar acontecendo algo aqui do meu lado esquerdo que tem a ver com algo que eu estou clamando, orando e chorando já há algum tempo. E aquilo começa a se alinhar e eu não estou percebendo, porque eu estou tão preocupado com outra coisa que eu não estou percebendo. É igual a história de Jesus entrando em Jerusalém. Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, no horário do sacrifício da tarde. Qual é o horário do sacrifício da tarde? Era o horário em que, culturalmente, o povo judeu se reunia no templo para clamar pela vinda do Messias. Olha que irônico. O momento do sacrifício da tarde, eles se reuniam, era o momento que faziam o sacrifício pela nação. Um pela manhã, o outro à tarde. O da tarde era o momento em que eles clamavam para que Deus enviasse salvação através da promessa do Messias. Eles estão lá no templo, clamando, Jesus entrando num jumentinho pela cidade, ninguém está vendo, porque eles estão religiosamente preocupados demais em clamar lá no templo pela vinda do Messias. E o Messias está entrando pela cidade, montando num jumentinho, e ninguém vê, ninguém percebe. O maior de todos os alinhamentos acontecendo ali naquele momento, mas eles não percebiam, porque religiosamente eles estavam cumprindo um ritual. Isso te diz alguma coisa? Isso diz alguma coisa ao seu coração? De como que nós temos a tendência de perder os alinhamentos divinos? Então, número 1, Deus responde através de alinhamento. Número 2, escute isto. Alinhamento requer alinhamento. Ué, pastor, o senhor virou a Kamala Harris agora? Não. Escute isso. Se você entender isso que eu vou dizer agora, já está tranquilo, já pode discutir isso nos grupos pequenos. Escute o que eu vou te dizer. O fato de Deus, o método preferido de Deus falar comigo e com você, ser através de alinhamentos, imagina o que é que Ele espera de mim e de você. Alinhamento. Eu vou talvez apresentar na próxima mensagem, porque eu não quero estender além do prometido, do nosso horário. Há vários alinhamentos. Tem o alinhamento de oração, por exemplo. O caso de Neemias. Neemias está... Eu não sei se Neemias tinha plena consciência do que eu estou pregando hoje. Eu sei que ele é um modelo. Ele tornou-se um modelo para nós. Porque quando eu olho para a história, eu vejo Neemias fazendo essas coisas. Eu não sei se ele fazia conscientemente, pensando, não, isso aqui é o seguinte, é alinhamento.
Deus está respondendo por alinhamento. Eu não sei se ele fazia isso com esta consciência ou se ele fazia apenas por fidelidade. Sabe quando os discípulos foram reclamar com Jesus, dizendo assim, Senhor, discurso pesado esse seu, essa mensagem do Senhor não está muito legal não, o Senhor não está vendo que o pessoal está indo embora? Aí Jesus vira e fala assim, vocês não gostariam de ir também? Vocês não gostariam de ir também com eles? Aí Pedro levanta e fala assim, como? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. E Pedro diz algo que alegra o coração de Jesus, porque ele está dizendo o seguinte, eu estou contigo, porque dentre outras coisas, eu não tenho outra opção, não existe uma opção melhor. Não existe. O Senhor é a melhor opção, sempre será. Então, Neemias, ele tá praticando algo que é muito simples até, que é, durante os 5 meses, ele está clamando a Deus. Por que ele está clamando a Deus? Por fidelidade? Sim. Por perseverança na oração? Sim. Mas tem também um fator, é o fato que, se Deus não fizer, quem fará? Se Deus não me responder, irmão Ronaldo, quem vai responder? Se Deus não suprir a minha necessidade, quem vai suprir a minha necessidade? Vocês estão entendendo? Coisas que me, eu não vou dizer forçam, mas coisas que me induzem a esse alinhamento. Ou seja, eu não posso parar. Eu lembro uma vez, eu até conto isso no Brasil, quando eu ministro no Brasil, uma experiência que eu tive com Deus. Eu tive uma experiência num certo evento, em Boston, inclusive. Nessa experiência, foi uma experiência tão impactante, que eu saí de lá questionando a Deus um monte de coisa. Eu já estou no ministério há 1980 até hoje, dá o quê? 43 anos? 43 anos no ministério. Nessa época, eu já estava aí com meus 30 anos de ministério. E aconteceu algo que eu vi Deus fazer algo através da vida de uma determinada pessoa, que eu fiquei tão impactado com aquilo, que eu falei, não é possível, como que isso é possível? E comecei a orar a Deus, orar. Senhor, eu preciso entender isso. E aí eu orei uns anos. Neemias foram 5 meses. Eu orei uns bons anos, uns 3 ou 4 anos, sempre orando por aquilo. Senhor, como que é possível aquilo que eu vi acontecer naquele dia, em tal lugar, através do fulano? Como que é possível? Como que o Senhor respondeu daquela forma? Fiquei orando ali. Uns 3 ou 4 anos depois, não lembro exatamente, mas uns 4 anos depois, eu fui desanimando, eu fui perdendo as forças. Eu orava todo dia, eu ia orar, eu perguntava, Senhor, fala comigo. O tempo foi passando, a minha oração foi desvanecendo. Aí, uns 4 para 5 anos depois, que eu já nem lembrava mais, olha bem, já tinha me envolvido com outras coisas, já tinha surgido outras coisas mais urgentes que eu precisava orar e tal, vida que segue. Mas eu lembro claramente o dia que eu estava trancado no closet da minha casa, e eu estava ali na presença de Deus, de repente me veio aquela memória, e o tanto que eu tinha orado, tentando que Deus me explicasse algo. Aí eu parei, assim, naquele momento de oração, falei assim, poxa Senhor, o Senhor nunca me deu uma palavra sobre aquilo, eu orei tanto tempo, e o Senhor nunca me deu uma palavra sobre aquilo. Nesse dia que eu estava orando, eu não estava nem pedindo para ele falar, eu estava reclamando. eu estava apresentando meu desalento. Poxa Senhor, que coisa, né? O Senhor nunca se preocupou em me responder aquela oração, eu fiz tantas vezes. Eu estou orando ao Senhor. Nesse dia, eu tive uma experiência com Deus. Ele entrou no ambiente, a presença dele encheu o ambiente. E ele falou comigo, pois eu vou te responder hoje. E ali eu tive uma experiência com Deus. Só porque eu lembrei de uma oração. E eu trouxe aquela oração à memória. Voltei. Aí eu pergunto, isso levou mais ou menos uns 5 anos. Vamos colocar aqui uns 5 anos como referência.
A pergunta é, será que poderia ter levado menos se eu não tivesse desvanecido? Se eu não tivesse perdido as forças ao longo do caminho e abandonado aquele clamor, aquela oração? Será que de repente Deus não teria falado comigo um pouco antes? Há coisas que carecem de uma resposta clara de Deus, sim. Por isso que nós temos também esses exemplos na Bíblia. Exemplos em que Deus vem e fala. Deus manda um profeta até você, Deus te fala em sonhos. Sonhos são mecanismos muito poderosos. Vocês sabem disso, eu preguei uma série inteira aqui sobre sonhos e visões. Deus tem esses mecanismos, é verdade. Mas o que eu quero que você aprenda no livro de Neemias, com essa passagem e as próximas que virão, é que o alinhamento de Deus para desencadear algo na sua vida requer da sua parte um alinhamento com Deus. E esse alinhamento é no campo da oração, do jejum, do testemunho, da fidelidade financeira. E eu poderia seguir citando aqui, não é o propósito de hoje. Mas quando eu estou alinhado, Deus começa a responder por alinhamento. E eu estou alinhado, dificilmente eu perderei uma intervenção de Deus, um milagre de Deus ou uma resposta de Deus. E eu estou falando aqui agora de algo que aconteceu, que não é uma coisa qualquer. Aconteceu o que é? Não, ele estava orando pela quitanda dele de fruta que quebrou. Não. Ele está orando pela restauração de Jerusalém. A restauração da cidade que é a cidade do coração de Deus. Ele está orando por algo mega. Como que Deus responde? Deus responde alinhando as coisas. Então eu quero que você saia daqui hoje com o seu discernimento ativado para o seu dia a dia. Que às vezes a resposta de Deus sai da boca de uma pessoa e você não percebe porque você está esperando um anjo e está saindo da boca de um anjo e você não está percebendo porque você está querendo Miguel. Às vezes a resposta de Deus vem por uma decisão da justiça, por algo que foi votado na Câmara. Vem às vezes pela assinatura de um presidente, de um governador, mas você não nota porque você está esperando o monte fumegar. Deus está trabalhando por você. Eu quero que você tenha absoluta convicção disso. Tenha certeza disso, até nas coisas mais complicadas. Quais são as coisas mais complicadas? Acho que para quem vive aqui, talvez seja questões documentais, não é? Essa questão documental talvez seja o tendão de Aquiles, né? A pedra no sapato do imigrante. Mas deixa eu te falar, até nessas áreas que são as mais complicadas, Deus está trabalhando por você. Digam graças a Deus. Não foi Ele que te deu uma carteira novinha em folha, que agora você pode botar no bolso aí por aí desfilando. Só não vai passar o stop achando que agora você é dono da cidade. Não vai passar o sinal vermelho, só porque agora você tem carteira de Massachusetts. Mas o que é isso? Pensa comigo. Sabia que chegando agora não tem a menor noção do que nós passamos? Eu estava falando esses dias com alguém recém-chegado, e a gente conversando com a pessoa, a gente atendeu essa pessoa esses dias, e não sei o que lá, fui lá tirar minha carteira, não sei o que, papapá. Aí depois que eu e a Zanda saímos daquela pessoa, eu parei, olhei para a Zanda e falei assim, meu amor, essas pessoas não têm a menor noção do que nós passamos aqui. Não tem. Entrou no trem, já quer ser na janela. Já está na janela, né? Você está entendendo? Ou seja, a pessoa que chegou aqui anteontem, semana passada, vai lá, aplica, tira a carteira de motorista, pega aquela carteira, uma carteira que nem bonita é, né? A carteira da Califórnia é bonitona, né? Eu tive carteira da Califórnia.
A carteira daqui é uma carteira meio feiazinha, meio estranha. Hã? Não, é linda, né? Agora é linda essa carteira. A pessoa vai, pega a carteira, vai lá, chega ontem, vai lá, corre lá, aplica, tira a carteira, bota no bolso, e ela não dá valor àquilo ali, porque ela não sabe o quanto você esperou. Ela não sabe quanto você chorou, quanto você pediu, quanto você clamou a Deus por uma intervenção. Não sabe. Não sabe. Então, a pessoa pega aquilo ali, então você pega uma... Peça aqui, Cida. Pega uma carteira dessa aqui. Olha, meu Deus, vai queimar minha mão aqui. Você pega um pedacinho de plástico desse aqui. A pessoa que chegou ontem vai lá, corre lá, tira, tá, e às vezes não vai dar valor. O que vai ter de imigrante aí com carteira suspensa? Olha o que eu estou falando. Carteira suspensa, vai ter que voltar para a escolinha, para estudar, para não sei o que lá, para tirar a carteira de novo. Porque não vai valorizar, porque não sabe o preço que você pagou por uma dessa na mão hoje. Não sabe. Sabe por quê? Porque não orou os 5 meses de Neemias, não pagou o preço dos 5 meses de Neemias, não esperou em Deus, como você esperou em Deus. Você está entendendo? O Senhor quer que você saiba que enquanto você espera, Ele não está te ignorando. Ele não está te ignorando. Ele está trabalhando a seu favor. E a resposta de Deus virá. Coloque-se de pé, por favor. Diga comigo, alinhamento divino requer alinhamento humano. Guarda aí no seu coração, isso é tão importante. Eu sei que a gente ouve uma mensagem, nós não somos nem capazes, até uma de capacidade de ouvir uma mensagem e guardar 100% do que escutou. Não faz parte nem da capacidade humana. Razão do porquê tem os grupos café. Você pode ir na quarta-feira no grupo café e reviver esta mensagem, falar sobre ela, discuti-la novamente, deixar ela encher o seu coração. É verdade. Mas saia daqui pelo menos impregnado desta convicção. É uma convicção. Não importa o grau de experiência que você tem com Deus, se você está na igreja há muito tempo, pouco tempo, se você já foi batizado pelo Espírito Santo, se não foi, se você tem visões, revelações, não importa, agora não importa. O que importa agora é se você é capaz de sair daqui entendendo esta mensagem. Deus está trabalhando a meu favor e Ele normalmente responde por alinhamento. As coisas vão acontecer diante de mim e parece que elas acontecem por conta própria. Então, no dia que Neemias está ali diante do rei, que o rei fala assim, o que está acontecendo com você? Uma simples pergunta. O que está acontecendo com você? Por que o seu semblante... Se Neemias tivesse desconectado, Neemias não teria percebido que ali estava começando a se manifestar a resposta de Deus de 5 meses de oração. Levante as suas mãos para o Senhor nesta manhã. Pai, nós te glorificamos. Nós exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado por ser um Deus tão reto, tão justo, tão bom. Obrigado por trabalhar, Senhor, nos alinhamentos e fazê-los acontecer. Obrigado por exercer controle e domínio sobre o coração dos patrões, sobre o coração dos grandes empresários, sobre o coração dos políticos. O Senhor tem domínio até do coração do ímpio. O Senhor tem o controle do coração dos reis, dos governantes, dos políticos, sejam honestos ou corruptos, não importa. Tudo está debaixo do teu controle. Por isso os alinhamentos acontecem, porque o Senhor é Deus, o Senhor não mudou e não vai mudar. Eu rejeito esta mensagem diabólica de que o Senhor não nos ama o suficiente para se preocupar com o que está acontecendo conosco, que o Senhor não responderá porque não ama. É mentira do diabo. O Senhor nos ama sim.
E o Senhor vai responder na hora certa. O Senhor já está respondendo em alguns casos, porque o seu amor é infinito, é imutável. Aliás, o Senhor não apenas ama, mas o Senhor é amor. Muito obrigado, Pai. Muito, muito obrigado. Nós te louvamos, te exaltamos, no nome de Jesus.